Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o terceiro livro da trilogia Firebird, que é 1 Milhão de Mundos com Você, da Claudia Gray. E o livro já começa com o pau torando, porque o Paul logo percebeu que a Marguerite que estava ali não era deles, mas uma outra Marguerite, provavelmente a do mal. Então ela saltou para o universo seguinte, a Marguerite original rastreou ela e se viu no meio de uma situação de vida ou morte. Então o objetivo é impedir a tríade de destruir milhares de universos, só que o que os ajuda é que apenas um viajante perfeito pode fazer isso e sobreviver, o que acaba dando para eles um pouco de tempo. Mas acontece que, como a Marguerite não quer ajudar a tríade, eles vão matar as versões dela de todos os universos que serão destruídos para que ela não possa impedir, porque eles sempre podem ir para algum outro universo e fazer outro viajante perfeito, né? E as coisas vão ficando piores, porque, tipo, em uma dimensão em que eles são egiptólogos, ela consegue salvar a Marguerite a tempo de um desabamento, mas o Theo do Triadiverso pula pra lá e mata ela com as próprias mãos, inclusive ela quase não tem tempo de escapar, e ela vai parar em uma dimensão onde ela trabalha numa estação espacial, ela está sendo jogada para fora dessa estação. Novamente, ela consegue se salvar, mas a Marguerite do Mal garantiu que a estação inteira fosse danificada e tivesse que ser evacuada. Então, assim, essa Marguerite sobreviveu, mas provavelmente ela vai ser presa, enfim, ela vai ficar fora de circulação por muito tempo. Só que como nessa dimensão a tecnologia é diferente e um aparelho de ressonância consegue perceber uma atividade cerebral diferente, no caso as duas consciências na Marguerite, ela e o Paul terminam quando ele também faz esse exame que mostra os resultados dele após a fragmentação, que parece assim um pedaço de vidro estilhaçado, o que mostra exatamente o quanto ele foi afetado, apesar de ele estar inteiro de novo. E usando essa tecnologia, ele também consegue fazer alguns testes para usar o Firebird para estabilizar as dimensões e tentar impedir a destruição desses universos. A Marguerite segue pulando, ela vai parar na Roma medieval, que foi onde ela pegou o primeiro fragmento do Paul, lá no segundo livro, e ela tem o Firebird dela roubado pela Rômula, que é uma menina que aparentemente é amiga dela em alguns universos e sempre trabalha pra Tríade, pro White Conley, enfim. E ela rouba o Firebird da Marguerite como um experimento. Então, quando ela tenta assaltar, ela inicia a destruição daquela dimensão. Apesar disso, no último minuto, um outro Paul aparece, que é o Paul daquele universo em guerra. Ele conseguiu projetar e fabricar o próprio Firebird dele com as dicas que a Marguerite e o Theo deixaram para ele. E o plano de segurança, de se comunicar entre as dimensões, ele tá em pleno funcionamento. Por isso, eles viram quando o Firebird dela foi levado daquela dimensão, mas a consciência, a energia dela, não lembro exatamente como que eles rastreiam, permaneceu lá e ele conseguiu chegar lá para salvar ela a tempo. Como eles estão rastreando a Marguerite do Mal, ela pula pro Triadiverso, onde o Conley quer negociar novamente, e ela meio que tenta plantar uma inimizade entre eles ali, entre o Theo, entre o escritório central, só que isso não surte exatamente o efeito que ela gostaria, porque o Conley acaba surtando e ela pensa que destruiu tudo. Mas o Theo, que tá, assim, completamente culpado por tudo que aconteceu, inclusive por ter matado ela naquele universo que eles são egiptólogos, causa um acidente de carro e ele e o Conley não sobrevivem a esse acidente, o que deixa meio que uma dimensão a menos trabalhando com a tríade, no caso com o escritório central. E quando a Marguerite pula novamente, ela está num carro afundando. E nesse ponto eu já tô morrendo, assim, de pena dessa garota, porque ela não tem um descanso, gente. Beleza? Como se já não bastasse. Conforme ela vai seguindo a Marguerite do Mal, ela decide sempre contar para os pais dela sobre o Firebird para unir mais universos contra a Tríade, já que geralmente os pais dela são gênios. E ela, inclusive, vai parar em uma dimensão em que ela se vê frente a frente com a Marguerite do Mal, já que é um universo em que os pais dela trabalham com clonagem. E tem 8 Marguerites lá. Inclusive, ela consegue meio que fazer um conclave para discutir com as Marguerites que ela já visitou, tipo
a duquesa, a de Londres, a dos lugares onde ela pegou os fragmentos do Paul, só para debater com elas os próximos planos, enquanto a do mal está presa em um dos clones, já que ela tirou o Firebird dela. Porém, novamente, a Rômula, a mesma pessoa que trabalha com a Tríade, que a enganou para destruir o Romaverso, né? Chega lá, solta a do mal. Então a Marguerite pula de novo nessa dimensão. Ela e o Paul, eles são casados, eles são felizes. E ela finalmente consegue colocar um pouco de juízo na cabeça dele. E eles têm uma noite feliz em meio a esse caos inteiro. Porém, ela acaba decidindo ir até o escritório central para sabotar a Tríade. E o Paul vai atrás dela e acaba morrendo. E ela não sabe se ele conseguiu ou não pular. E ela acaba se deixando ser capturada porque ela acha que ele realmente morreu. Só que ela consegue usar o Firebird para causar uma explosão e destruir qualquer possibilidade de eles trazerem a Josie de volta. O que faz com que os pais dela cancelem o projeto. Porém, o Conley tinha medo que eles desistissem, então ele envia uma ordem de destruição para Marguerite do Mal. O que vai ser pior ainda, porque tudo vai ser em vão, já que a Josie não pode mais voltar devido a essa sobrecarga do Firebird que a Marguerite causou. Então, a única forma de remediar essa destruição é isolar o universo deles, que pode funcionar ou pode fazer com que ele imploda. E quando ele deixar de existir, toda a influência deles em todos os outros também vai ser apagada, como se nunca tivesse existido. Consequentemente, todas as viagens, todas as alterações boas que a Marguerite fez desde o início, já que foi o universo do escritório que entrou em contato com o universo da Tríade, que mandou o Theo para ficar meses trabalhando no projeto Firebird no universo da Marguerite. Então, assim, desesperador. Mas, como ela não tem outra opção, ela acaba indo para casa e a do mal está ocupando o corpo dela por lá. Inicia uma destruição da dimensão da Marguerite original, só que o Paul sobreviveu. Então ele consegue testar uma teoria que ele teve lá naquele universo em que eles eram casados, mas ele não tinha testado ainda, porque é uma teoria para estabilizar um universo usando a sobrecarga de 2 Firebirds. Só que um deles se destrói no final, então eles não podiam sacrificar um dispositivo só para ver se dava certo, né? Mas ele testa a teoria, o universo deles sobrevive e o fechamento do escritório central também funciona, sem ele ser destruído. Então ninguém mais pode viajar para lá ou sair de lá. E daria ali para pensar que foi um final feliz muito fácil. Só que depois de acompanhar tudo de ruim que aconteceu nessa saga, a gente aceita esse final, porque, tipo, ele foi muito mais do que merecido depois de tudo que essa galera passou. Mas é isso, gente. Esse foi o último livro da trilogia Firebird. Eu espero que vocês gostem e até mais.